Aqui com o seu Afrânio Bopré. Seu Afrânio, qual a opinião sobre o projeto Ficha Limpa? Certo. Bem, o projeto Ficha Limpa ele é importante, mas nós temos que verificar primeiramente duas coisas. Ele é um projeto que não foi apresentado por nenhum deputado, por nenhum senador e nem pelo presidente da República. Ele é um projeto de iniciativa popular. Foram milhões de assinaturas que foram colhidas e essas assinaturas entraram com o projeto no Congresso Nacional e a matéria teve, por força de lei, e tem uma lei no Brasil que ampara, ela tramitou nas comissões e às vésperas das eleições, mesmo havendo forças contrárias ao projeto de lei, ficaria bastante deselegante e indigesto os deputados, parlamentares em geral, votarem contra. Então eu quero chamar a atenção pela origem do projeto. Isso é extremamente importante. E também lamentar porque é da tradição democrática, especialmente de partidos de esquerda, como é o caso do PSOL, o partido que eu faço parte, de que a relação entre o governante e o governado seja uma relação que cada vez diminua mais, em que a população se aproxime, convive e partilhe as decisões de poder. Já os partidos de direita, os partidos tradicionais, conservadores, a relação é de afastamento. Quanto mais distante o governante estiver do governado, melhor para tudo, né? Para tomar decisões indigestas, decisões que levam interesses econômicos, interesses do capital, e também para muita falcatrua, corrupção, etc. O povo distante fica tudo mais fácil para trabalhar. Então, o que eu quero chamar a atenção é exatamente que é uma caracterização de que o governo Lula, que aparentemente, apenas aparência é um governo de esquerda, ele não fez iniciativas plebiscitárias. O único plebiscito, ou referendo que nós tivemos em 8 anos do governo Lula, foi com relação ao armamento. As grandes questões nacionais, como a dívida externa, a reforma agrária, a situação da educação, da saúde, etc., não foram vistas, né? Então eu chamo a atenção desse primeiro aspecto. O segundo, que é o mérito, o conteúdo do projeto de lei, que é o Ficha Limpa. Eu acho ele importante, mas eu considero ainda limitado. Por que ele é um projeto de lei limitado? Porque ele vai pretende tirar da cena política políticos que estão com ficha suja. Aqueles que já foram processados, que já foi julgado pelo pleno, não é só uma sentença individual do juiz, mas pelo colegiado, ele já tem algum nível de comprometimento. Tudo bem, isso é muito importante, afastar. Digo, o lugar de bandido não é na política, né? Agora, nós precisamos ir na raiz desse problema. Eu considero, por exemplo, a legislação brasileira permite que se faça doação de campanha. Eu acho normal alguém doar R$500 para uma campanha, R$200, R$1.000, R$50.000, dependendo da conta bancária. Agora, estranha muito aquelas doações de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais que se aplica na campanha. Então, eu entendo que a legislação brasileira permite fazer doação, mas não investimento. Muitos empresários fazem aplicação financeira, como se estivesse aplicando na Bolsa de Valores, CDB. Investem na política para conseguir retirar o que foi investido e com muito lucro. Então, a origem desse investimento privado é que é muito complicado. É querer tirar lucro a partir da dinâmica política. Uma empresa faz um planejamento financeiro todo ano, né? E essa empresa... Tudo bom? Tudo bem. Essa empresa
ela decide onde vai aplicar os seus fundos. Ela diz, olha, eu vou abrir uma filial em São Paulo, eu vou investir em terra, eu vou renovar um maquinário da nossa fábrica. Mas os empresários também dizem, eu vou investir na política. Esse ano é um ano eleitoral, eu vou botar dinheiro no partido A, no deputado, no prefeito, no governador, no presidente da República. Por quê? Porque eles esperam receber em troco muito mais do que investiram. Né? Eu sempre pergunto assim, será que um empresário que investe R$1 milhão numa campanha, algum dia ele já chegou em casa, chamou o filho e disse, ó, tá aqui, o papai está dando um cheque de R$1 milhão para ti? Não. Se ele não faz isso para o filho, por que ele faz para um político? Porque ele exatamente espera algo em troca. Né? Então, nós temos que combater a origem. A origem é exatamente essa promiscuidade entre o interesse da iniciativa privada com a relação política. Tem políticos que não querem ir para o Congresso Nacional e nem para uma Câmara de Vereadores, Renan, por causa do salário. As pessoas acham, ah não, os políticos ganham um salário de 9 mil na Câmara de Vereadores, de 12 mil como deputado. Isso aí é um troco. Na verdade, o que eles vão para lá para quê? Para conquistar uma vaga, uma cadeira e lá fazer um balcão de negócio. Os projetos que passam lá é tudo por meio de propina. Então ele ganha dinheiro não é pelo salário, ele ganha dinheiro é pela propinagem que ele recebe para votar nos projetos, para fazer iniciativas, emendas, etc, etc. Então, eu vejo assim, o ficha limpa ele é importante, mas a origem do problema é o financiamento privado de campanha. Nós temos que também fazer uma limpeza nessa origem. Com relação ao tema do ficha limpa, passou uma emenda, e essa emenda hoje está sendo debatida muito por especialistas até, por pessoas que têm um profundo conhecimento na gramática, no nosso português. Porque o senador Dornelles, do PP de Minas Gerais, fez uma emenda mudando o tempo verbal. Ele diz, desde que forem, né, mudou o tempo. Mas tem muita gente que diz que essa mudança verbal não mudou nada. Né, não mudou nada. Especialistas falam sobre isso. Então nós vamos ter que aguardar, ver como é que a Justiça vai interpretar aquela mudança na lei e ver exatamente se ela vai já ser aplicada agora. Por outro lado, tem ainda sobre a eficácia da lei, se ela já inicia a vigorar a partir dessa eleição. Também há os que dizem que não, como ela foi aprovada no ano de 2010, ela não pode vigorar para o ano de 2010, só pode vigorar para uma eleição subsequente. O que não é verdade, porque já tem jurisprudência. Quando foi feita a alteração, por exemplo, do número de vereadores, aqui em Florianópolis nós tínhamos uma Câmara de 21 vereadores. Foi feita uma emenda, uma interpretação, e foi mudado e passou a vigorar dentro do próprio ano. E assim, tem várias outras mudanças. Então, é perfeitamente possível, né? Judicialmente já houve outros casos em que, mesmo havendo mudança na legislação dentro do ano, ela já passa a vigorar, não precisa esperar para vigorar no momento subsequente. Eu considero uma vitória do povo brasileiro, o projeto de ficha limpa, né? E espero que outras iniciativas como essa surjam, mas mais importante às vezes até do que a lei em si, é a consciência também do eleitor. Queria chamar a atenção da turma de vocês sobre isso, né? Porque é importante ter leis que afastem, mas quem leva o político para lá é o próprio voto do eleitor. Então, é importante ter um projeto de ficha limpa? Mas é importante também ter uma consciência limpa do eleitor. Um eleitor de consciência limpa. Porque o eleitor muitas vezes ele se prostitui. O próprio político se aproveita da dor e do sofrimento do povo
quando está faltando alguma coisa para a família, para a escola do filho, e ele vai lá e compra o voto e o eleitor se vende, né, para tentar ter algum tipo de vantagem. Eu queria também chamar a atenção para essa ideia de ficha limpa sim, e consciência limpa também. Ok? Então tá bom. Queria deixar um abraço para todo mundo aí da turma. Muito obrigado, seu Félia.